Bom, eu queria agradecer o convite. Mais uma vez a gente trabalhando junto, né, nos projetos inovadores para a Remesp. E eu vou apresentar bem rapidamente, porque a gente já está bem no finalzinho, todo mundo já está cansado, louco para ir para o coffee break. Mas só contextualizar o que é essa ferramenta que a gente está propondo, tá? Então, antes disso, eu só vou dar uma passada vamos falar assim, o acesso ao conhecimento. Antigamente, o conhecimento ficava concentrado ali nas bibliotecas, nos referenciais técnicos. Você tinha que ir lá buscar essa informação. Até hoje, em alguns lugares, algumas informações que não estão digitalizadas, você tem que ir lá buscar esse referencial. E isso demanda muito tempo, demanda muito esforço. Às vezes você tinha que encomendar um material técnico que demorava muito tempo e tinha muito custo com isso, né? Com a era dos buscadores, isso já ficou muito mais fácil. Agora as pessoas podiam ir lá, criar o seu site, seus especialistas indexavam seus sites lá com as informações, e as pessoas num clique ainda assim tinham que galgar algumas páginas para acessar aquela informação que elas estavam buscando, né? De 5 anos para cá, a gente teve essa revolução das IAs generativas. Então agora imagine um agente que tem todo esse conhecimento da internet concentrado dentro dele, né? E que você pode perguntar em uma linguagem natural muito do que você quer, o que você precisa, e ele vai gerar isso para você, vai gerar uma resposta com uma probabilidade altíssima de estar certo, porque ele foi treinado numa massa de dados imensa, né? Toda a internet. Então, a gente está vivendo essa era hoje. Então, hoje em dia, a gente nem fala mais pesquisar no Google. Você fala, foi lá no GPT e ele falou isso. E a gente aceita isso como uma verdade e continua usando, porque é muito cômodo. É muito fácil ter a informação na hora que a gente precisa dela. Mas também trouxeram alguns desafios atuais. Então, a gente sabe que quando a gente entra num contexto muito específico, ou um segmento dentro do meu negócio, dentro da realidade do meu processo, esses modelos eles não são tão efetivos assim. Então, pesquisas do MIT, essa é uma mais antiga de 2024, mas tem esse ano também de novo, mostrando que as ferramentas não atendem plenamente quando a gente entra num domínio técnico específico, né? E esses problemas não são necessariamente por falha das ferramentas ou por problemas na qualidade dos dados, é porque elas foram feitas com propósitos generalistas, para atender a massa. Então não fica difícil de especializar para o seu cenário, porque ela começa a ter ambiguidade, ela começa a ter dubiedade nas respostas, porque as informações começam a conflitar dentro dela, né? Então, pensando nesse problema, né, o Celso muito bem veio e falou, vamos fazer uma IA focada no nosso cenário de metrologia. Vamos criar uns agentes específicos que possam atender a nossa comunidade. E foi exatamente isso que a gente começou a fazer, né? Então, o diferencial que a gente tem na nossa ferramenta é isso. A gente consegue indexar informações da ABNT, especificamente, Metro, Anvisa. A gente consegue colocar informações específicas do regimento da Remesp. Então, a gente potencializa ela com essa especialização, por assim dizer, né? E aí a gente contrasta ela com as ferramentas mais generalistas do mercado. Então, a gente consegue ter uma consultoria mais precisa, contextualizada e sempre disponível, né? Que também a acessibilidade é uma coisa muito importante. Só de novo um panorama, né? Então, na IA generalista, a gente tem que ela é geral, ela é internacional, muitos modelos eles são treinados com bases internacionais, então ele não conhece tão profundo, dependendo do contexto, a realidade, por exemplo, do Brasil, a realidade de regiões brasileiras ou de normativas brasileiras, ele às vezes falha nisso. E com os nossos agentes, a gente consegue especializar a nível de organização, se a gente quiser. Pode fazer um secretário Remesp especialista em adesão ou algum tipo assim. A gente consegue fazer isso, né? Porque não é interessante para esses grandes modelos chegar nesse nível de precisão, né? E a gente tem essa demanda. A precisão técnica, porque como agora a gente vai especializar esse conhecimento, a gente então pega essa ferramenta e coloca exatamente o que a gente quer, a gente consegue chegar numa precisão muito boa de assertividade de resposta. Dentro do contexto regulatório, que até o palestrante anterior comentou que é imenso saber de tudo, agora que você tem o poder de um agente ali treinado dentro desse cenário, fica muito mais cômodo de você perguntar, tirar a dúvida, né, e ter uma confiabilidade boa na resposta. Atualizações periódicas. Esses grandes modelos, a gente tem que esperar versionamentos de volumes de dados que não necessariamente é o que a gente precisa. E agora, como IA centralizada, né, focada no nosso cenário, a gente consegue atualizar isso diariamente. O Celso me manda a planilha domingo, 8 horas da noite, segunda de manhã está lá dentro da ferramenta, facilmente. E essa aplicabilidade que a gente chama de universal, né? Enquanto que na RIA a gente vai ter ela específica para o cenário de saúde. Então, existem vários trabalhos mostrando o impacto para os negócios especificamente, né? De agentes mais especializados. Então, tem Nature, tem artigo sobre isso, Stanford, MIT, vários
grandes entidades. Então aqui a gente tem uma carinha dos nossos primeiros assim, agentes, né? Então a gente tem aí, no total, 26 agentes a gente está hoje, sendo separados em 4 grandes áreas de especialização, por assim dizer, né? Metrologia e laboratório, saúde e compliance, negócios e inovação e acreditação e normas, né? Então aí tá a carinha dos agentes aí do lado, tem uns aí que são, o Celso deixou o perfil deles mais ariscos, né? Mais ríspidos, outros mais tranquilos, então até isso a gente consegue modular, comportamento com interação com o usuário, que é uma coisa bem bacana, bem legal, então tá aí a carinha deles, né? E vantagens dessa ferramenta, né, dessa solução que a gente está propondo. A gente vê aumento de performance das equipes, porque acesso à informação é aumento de performance, disponibilidade 24/7, então a qualquer momento do dia, qualquer horário, seja no celular, seja no tablet, até na Smart TV, você consegue acessar essa informação. Resposta direta e imediata, você não tem que esperar mais. E se saiu uma regulamentação nova, saiu uma coisa nova, a gente consegue botar lá dentro facilmente. A gente consegue prever aí redução de custos, né, com consultoria executiva, então agora você tem um agente super especializado em todas as últimas normas. Então, poxa, eu acabo economizando se eu preciso consultar um especialista, eu posso chegar um pouco mais informado, talvez, ou eu posso desonerar alguém da minha equipe, que seria o centro das atenções ali, eu consigo chegar um pouco mais dentro do meu contexto, dentro da minha equipe, né, vamos falar assim, eu não tenho que ficar onerando o cara, né, com todas as informações. Padronização das respostas, então para treinamento a gente consegue também, segue lá o manual, conversa com a gente, até uma trilha de aprendizado mais, vamos falar assim, mais dinâmica, né, que o conteúdo ele não vai estar necessariamente estruturado, mas você vai perguntando e vai interagindo e vai aprendendo cada vez mais. A base sempre atualizada, como eu comentei, fontes normativas que são muito importantes para a parte de metrologia, né, e a consistência técnica e validação pela uma rede como o RMESP, como o Celso, que está lá curando a resposta, se a gente não responder certo, a gente desativa ele. Né? É mais fácil. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Todos são ótimos. E então fica aí o convite. Eu, mais uma vez agradeço aí o Celso pela oportunidade e fica o convite para testar. Até lá fora a gente tem um demo lá ao vivo e vocês podem escanear o QR Code e ter acesso aí aos agentes e poder fazer as interações. E obrigado, fico aqui à disposição para dúvidas e questionamentos. Fernando, nós é que agradecemos essa parceria. Eu queria abrir para perguntas, né? Vocês podem fazer perguntas e eu gostaria que esse trabalho nosso aqui fosse muito interativo. De que forma? Vou jogar a pergunta para o Sorato. Sorato, você não acredita que seria possível a gente preparar aquele seu público que está trabalhando nas questões lá de licitações, um consultor para orientar a todos por meio da IA? Ou para treinar? Cadê a Luciana? Tá aí? Tá lá. Vamos treinar os almoxarifes. Vamos fazer um IA para preparação dos almoxarifes para fazer as verificações. Não é fantástico isso? Fantástico. E é muito simples. Nós já temos, depois de todo esse tempo que a gente vem trabalhando, e eles principalmente, o que nós já temos de experiências vivenciadas na sociedade, nas organizações, nós podemos aproveitar muitos desses consultores que foram criados pela IA, para a IA, para atender essas demandas todas. Então, depois da sua pergunta, eu passo para toda a nossa plateia para dar sugestões. Que tipo de IA você gostaria de ver? E nós vamos montar isso dentro da RIA, dentro da RMESP Inteligência Artificial. Então, já vou deixar a minha sugestão, Celso e... Desculpa, Fernando. Agente de inteligência para, por exemplo, ajudar os próprios fiscais da rede, né, que tem lá uma pilha de documentos, só na área da avaliação da conformidade ali, segurança de produtos, tem 200 e tantas portarias, né, então, enfim, aí já tem um universo. E eu ia perguntar para o Fernando, é o seguinte, Fernando, desculpa, tem que melhorar a minha IA interna aqui. Nós temos um colega lá em Santa Catarina que ele é entusiasta, ele não é da área de informática, TI, nada, mas ele é entusiasta, fuçador daquele, que eu acho que esses caras
eles vão longe, né? Ele começou a usar o Lovable para desenvolver alguns agentes lá para nós. Só que eu perguntei para ele, não, então vamos fazer uma assinatura. Eu disse, não, deixa eu começar aqui. Ele é daquele que gosta tudo open source, tudo free, tudo... Só que ele teve que abrir várias contas, porque existem umas limitações, obviamente, e no final das contas, eu acho que mudaram a política lá, ele foi banido e perdeu vários agentes que ele já tinha construído. Perdeu ou está bloqueado, não sei se tem como ele acessar ainda. E estava chegando no ponto ele perguntar, pô, eu quero fazer um agente para o presidente. Quais são os assuntos que te interessam, tal, para desenvolver um agente para ajudar o presidente no dia a dia? Quais são as tuas principais atividades? O que tu, né? E aí eu disse para eles que uma delas que eu queria, mas que é aquele serviço de clipagem já fazia, sabe? Quando tu contrata lá um pessoal de jornalismo que eles vão atrás. Antigamente tinha esse tipo de contratação. Depois com o Google Alerta acabou, porque tu bota ali os teus temas de interesse e vem. Só que o Google Alerta ainda vem muito lixo, muita coisa que tu não quer, ele não tem um refinamento. E eu pensei que um agente especialista pudesse fazer esse refinamento. E ele tentou e no fim, e pedia assim, eu quero o link de onde veio essa matéria. Falou sobre Metro Santa Catarina lá no jornalzinho não sei aonde. Tá aqui o link, tá aqui a matéria, a headline e o link. Só que aí ele começou a receber, fez alguns testes, começou a receber uns links que ele clicava e não dava em lugar nenhum. Aí ele perguntou pro agente, né, tá, mas... Tu inventou esse link? Cadê a matéria? Não, é uma simulação que eu fiz para te ver como é que é e tal. E aí, no final das contas, eu não conseguimos resolver ainda, mas enfim, é só saber qual é a ferramenta que tu usa. Eu acho que é o GPT que tu falou, né, que tu estás usando para criar os agentes. E aí deve ser uma versão paga, logicamente. Ou como é que tá essa questão da assinatura? Porque serviço público é aquela naba, né? A Rebesp ainda é mais fácil, mas lá eu vou ter que fazer edital, licitação. Não sei se dá para fazer dispensa para contratar uma assinatura de um GPT da vida, enfim. A gente usa motores dos grandes LLMs de mercado por trás, mas antes de passar a informação pro LLM, a gente tem toda a nossa camada de filtro e de condensação de entendimento da informação do usuário. Então, assim, por exemplo, uma limitação que o GPT tem, você submeteu, por exemplo, uma norma. Quantas páginas tem uma norma, mais ou menos, uma ISO? 70, 40, você passa 70 páginas lá. Ele lê as 3 primeiras e as 3 últimas e tenta te dar um resumo. Então é aquela pessoa que você pergunta, porque ele não vai despender de tanto recurso computacional para poder fazer exato. Então a gente tem, por exemplo, um tools nosso, desenvolvido por nós, que a gente sobe, porque a nossa escala é muito menor também, né, do que um GPT no mundo. Então a gente põe esse tools para funcionar, onde a gente lê esse documento fora de um horário, então assim, entra numa massa de treinamento posterior, que vai montar uma base de indexação dessa informação específica, e na hora de você fazer a interação com a gente, eu não vou bater lá no GPT. Eu bato antes na minha base de conhecimento, vejo se a informação está presente ali conforme foi treinado antes, trago para você priorizando a base, e se não tiver na base, aí eu vou no GPT. E aí se não tem no GPT, eu vou na internet. Então assim, a ferramenta em si, a gente usa ferramentas de mercado por causa da escala, né? E porque é o que os usuários também esperam, eles querem uma resposta parecida com o que se gera, né? Mas a gente tem vários tools que a gente desenvolve internamente para justamente especializar essa interação do usuário, para atender essas demandas que uma grande ferramenta não vai necessariamente fazer ou vai cobrar milhões para fazer. Então, nesse caso que você falou, os modelos, isso é muito interessante. Os modelos, eles têm, no cerne dele, o generativo é te dar uma resposta. Ele vai querer te gerar, mesmo que ele invente alguma coisa, ele vai tentar gerar uma resposta para te agradar, vamos falar assim, né? E nos nossos modelos, igual até com o Celso, quando a gente estava trabalhando, a gente coloca medidas restritivas. A gente fala, se você não sabe a informação, não responda. Ou então, se o usuário te perguntar esse fluxo, por exemplo, você comentou do processo de treinamento. Não, você vai falar primeiro esse, depois esse. Ou então, se ele perguntar isso, primeiro você tem que perguntar antes qual que é o contexto dele. No caso do varejo, né? O cara quer fazer uma campanha promocional. Ele não vai já sair fazendo uma campanha. Fala assim, não, mas qual que é o seu negócio? Ah, mas qual que é o seu público-alvo? Então, assim, são mecanismos que a gente cria para ter uma experiência melhor nesse segmento mais especializado. A gente tem ferramentas próprias nossas junto com as ferramentas de mercado para formar aí essa interação. E a gente vai desenvolvendo mais, né? Cada vez mais, né, Celso? A produção está seriada agora. Nós colocamos uma meta de pelo menos mais 5 por semana. É isso aí. Então, as sugestões de vocês é muito importante, porque, primeiro, nos obriga a estudar. É um mundo fantástico.
Bom, eu aprendi a gostar do trabalho do Fernando já naquela época do metaverso. Mais recentemente, começamos a trabalhar com os projetos de IA. E as respostas que a gente vem obtendo nos testes têm sido fantásticas. Você consegue fazer um procedimento de calibração, por exemplo, rapidinho, porque ali são 26 agentes. Ali você tem agente de 17.025, você tem agente de permissionário, você tem agente voltado para a metrologia legal de uma forma geral, para marketing de serviço, você tem opção para tudo. E eu vejo lá os colegas lá do IPEM, lá de São José, eu falei, vocês têm uma ferramenta poderosa para dar resposta para o pessoal todo. É incrível. Eu particularmente, estou gostando demais. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Venham, porque vocês estarão ajudando, inclusive, a própria Remesp a se desenvolver em programas de inteligência, de agentes de inteligência, para que a gente possa cada vez mais oferecer um produto de boa qualidade. Porque uma coisa que eu no começo eu nem acreditava muito, como é que você consegue treinar a IA? Então, saiu uma resposta um pouquinho fora. Hoje eu já sei como fazer para que ela fique redondinha. Por quê? Porque eu tenho o documento de referência, eu sei qual é o documento correto, eu vou ensinar para ela que tem que ser daquele jeito, com as regras, inclusive, de caso não saia do jeito que a gente precisa, a regra que ele tem no processo, ela inibe a saída de uma resposta errada. Por exemplo, a gente consegue conduzir, direcionar o comportamento para o usuário ter uma experiência melhor na ponta. E isso só funciona, que você vai pensar assim, poxa, para o cenário normal, as pessoas, elas querem um agente que sabe tudo, você quer alguém que sabe tudo. No cenário corporativo, não, você já consegue ir especificamente nos problemas que você tem, né? Então, essa compartimentalização de conhecimento, ela é positiva nesse cenário. Nós temos algumas pessoas que fazem os testes. São pessoas que nós conhecemos e que a gente conhece a competência técnica. Outro dia um deles falou assim para mim, Celso, mas esse documento da SEGEC, lá da área de acreditação, esse documento ele está dando uma resposta equivocada. Eu falei assim, então você diga para ele, né? Você fala de uma forma que a IA entende, fala, não pode ser com essa resposta, tem que ser essa. E ele fez o teste de novo e ela corrigiu. É maravilhoso. Então, fica aí o convite, mas eu gostaria que vocês fizessem perguntas, dessem sugestões. Eu gostaria de ver uma IA para isso ou para aquilo. Podem falar, a gente vai anotar com carinho. E eu e o Fernando vamos colocar aí no na sequência dos nossos trabalhos aí. Eu teria bons motivos para não estar fazendo nada disso, mas é tão legal que eu falei assim, eu vou fazer. E o Fernando, eu mando para ele e ele, na hora, ele já atualiza. É um trabalho de colaborativo, um apoiando o outro, um ajudando o outro. Isso é muito legal. Quem quer fazer pergunta? Pois não. Fala seu nome para todo mundo saber e o seu trabalho. Eu sou a Carla, do IPEM São Paulo, trabalho lá em São José dos Campos. Eu queria dar uma sugestão de agente que fosse uma assessoria jurídica para a gente fazer compra de inovação, para fazer contrato de parceria, para fazer acordo de cooperação técnica, porque às vezes a gente sofre, porque o meu chefe ele pede muito para a gente fazer esse tipo de coisa, para escrever edital e tal. E quem é da área técnica da metrologia sabe que a gente sabe muito de metrologia, o resto esquece. Então eu acho que aí ia ajudar muito o técnico da metrologia que trabalha no IPEM, por exemplo, a fazer esse tipo de trabalho. Nós precisamos conversar com o seu chefe, então. Carla, já tem um. Nós precisamos orientar. É um consultor jurídico, tem ali. Depois você pode checar ali no totem ali, que está ali à disposição.
Mas nós podemos aperfeiçoá-lo, fazer um consultor jurídico para a elaboração de isso que você citou, né? Ele já anotou. Nós vamos avaliar e vamos criar esse totem. Vamos apelidá-lo de Carla, né? Se é que nós não temos nenhuma Carla. Olha, a consultora Carla, a partir de hoje, vai dar consultoria sobre esses temas aqui. Mais alguma sugestão? Olha que tem bastante espaço, hein? Eu tenho que criar pelo menos uns 50 a mais. Lá atrás. Boa tarde. Eu sou Carla também, então eu apoio a criação da Carla. Bom, enfim, a pergunta é: os usuários, eles podem contribuir com a base? Eles contribuem com a base de qual forma? Subindo arquivo, vocês avaliam, vocês compilam? Como que funciona isso? A contribuição do usuário na base. No momento, a gente está trabalhando só com organizações, de forma geral, para ter mais um controle assim, de qualidade na resposta, né? Então, hoje, a gente tem no roadmap essa abertura posterior para a criação dos próprios agentes na ponta, só que hoje ela está mais concentrada em organizações. Então, por exemplo, a Remesp com os especialistas estão formando para os demais, né? Mas nós temos planos para expandir, sim, para o agente, para a criação do usuário na ponta. Né? E daí também envolve um processo de treinamento para que a pessoa consiga criar e direcionar e ter um resultado legal. Mas nosso futuro vai permitir isso. Aqui do lado direito ninguém perguntou. Ah, tem mais uma aqui com o professor. Não, bom, meu nome é Lino Rodrigues, eu sou professor lá da Faculdade de Economia e Administração. Eu gostaria de fazer 2 comentários, um em relação ao painel anterior. Uma coisa que nós utilizamos lá, eu sou um especialista em preço, e me incomodou um pouco que vocês falaram muito preço caro. Preço caro é uma coisa que deve ser substituída por preço superior. O tema preço superior, ele é muito melhor recebido, porque ele significa que se oferece um bem ou uma oferta superior. E preço caro é meio pejorativo, né? E outra coisa que nós discutimos muito na abordagem de preço, isso é muito interessante quando nós estamos ofertando, você quer um preço, você quer um preço baixo ou um custo menor? Porque isso é uma abordagem importante e nós observamos que o mundo ele se divide em quem oferece as questões de diferenciação e as questões de menor preço, né? E diferenciação é sempre oferecer algo superior que justifique você pagar o preço justo. Eu acho que nós temos que levar... E aí, voltando, eu sou um apaixonado aí pela inteligência artificial. Eu acho que eu acompanhei à tarde, de manhã não pude vir aqui, mas algo que sugeri, e aproveitando o nosso colega aqui de Santa Catarina, brilhante o que ele falou, é o custo de oportunidade. Nós desperdiçamos muito dinheiro e nós deveríamos, todas essas iniciativas de Santa Catarina, aproveitando aí a questão da inteligência, mostrar isso e treinando a inteligência, mostrando o que isso trouxe de benefício. Porque a linguagem do dinheiro é uma linguagem mais fácil, né? Nós falamos muito de valor agregado, mas isso é discurso romântico, romantic speech. Mas quando a gente começa a traduzir, dando um exemplo, aqui nós medimos muito o impostômetro. E eu sugeriria que nós criássemos um custo de oportunidade desses desvios e, com o auxílio da inteligência artificial, nós temos uma medida de todo o Brasil, o que é essas fiscalizações. E, para finalizar, o que acontece? Eu acho que ainda no Brasil, eu gosto muito de 3 estágios. O orientativo, né? A advertência e a punição.
nós temos que colocar punições mais pesadas, é fechar a empresa, não é descobrir. Primeiro eu oriento, eu advirto, mas se for na terceira, fechar a empresa. Nós temos que fazer. Nós falamos muito, a escola que eu leciono, nós temos 3 unicórnios. O ser humano só aprende com referência, porque se a punição é muito pequena, ele volta a praticar, mudam-se as coisas, e é muita energia que vocês estão canalizando, é muita perda de dinheiro, e nós, como cidadãos, sabemos que isso daí nos custa muito, sempre nós nos prejudicamos. Seria só isso. Muito obrigado. Professor Lino, primeiro eu queria, mais uma vez, agradecer a sua presença, né? Eu tive a oportunidade de encontrar o professor numa das reuniões que fizemos recentemente, e contribuições como essa, realmente a gente tem que deixar registrado e tirar o chapéu. Mais alguém? Não é possível. Então, isso é sinal que vocês já adquiriram a nossa IA. Isso. Né? Ali tem uma pergunta. Licença. Boa tarde, eu sou o André. Dentro da base IA ou de uma nova IA, teria um meio de consultar cadastros de fornecedores positivos e negativos? Se a gente conseguir consumir isso de algum lugar, de duas formas. Ou a gente pode treinar o modelo com uma base referencial, por exemplo, ano a ano. Então a gente tem, sei lá, base referencial 2024, base 23, alguma coisa assim. Ou a gente teria que consumir de algum serviço que teria disponibilizado essa informação, e aí quando o usuário faz aquela pergunta, a gente bate nessa base e traz a informação atualizada. Das duas formas do agente responder seria ele ter essa informação treinada nele, mas aí teria talvez esse gap de update, né, que você vai ter que fazer esse censo, né, de vez em outra, ou realmente bater em algum lugar com a informação em tempo real. Mas é possível que ele responda tranquilamente. Tanto que se você perguntar hoje para ele qual o último resultado do jogo do Palmeiras, ele vai, bate, vê, sabe que é pela internet, consulta, traz o resultado. É bem dinâmico. Isso é muito importante. Mais alguma questão? Eu tenho uma meta a cumprir aqui. É de manter vocês aqui comigo até o coquetel, porque daqui a pouco tem o coquetel. Vamos lá, perguntas. Não se preocupem em fazer uma pergunta que possa não ser bem interpretada ou coisa assim. Pode fazer a pergunta. Eu já fiz... eu estava vendo que você estava. Faço, não faço. Pode fazer. Ótimo, por favor. A nossa colega é do Inmetro? Do Inmetro, né? Rosana? Sou eu. Como é seu nome? Rosana. Rosana, Escrita guardei aqui bem. de verde. Então, essa raspagem de dados que você faz é na web direto? É uma API? Você tem um bot TXT? Como é que funciona a coleta de dados para vocês? Hoje na web, quando a gente qualifica a solicitação e vê que é uma coisa de recente, a gente teve que fazer um update nele esses dias até para atualizar sobre questões tributárias, para ele pegar os últimos valores. Então, quando ele entende que aquela solicitação é uma coisa recente, informação recente, aí ele dispara a ferramenta que ele tem de consulta na web. E daí a gente acessa através de N agentes. Pode ser através do Gemini, pode ser através do GPT Web, qualquer um deles que tenha acesso à web, no caso. Que daí eles têm grandes volumes de treinamento diário para poder fazer esse acompanhamento. Então, até a seleção do local ele mesmo escolhe, né? Ele fica fazendo essa troca de onde ele vai buscar o dado. Ele já tem no referencial dele. O que a gente faz é uma pré-seleção antes para entender se a informação que você está querendo é uma coisa que eu devo consultar na minha base interna. Então é como se fosse ele vai passando uns checkpoints. Ele vê assim, tenho na minha base? Não. Tenho que gerar? É uma informação extremamente recente que a pessoa quer? Então eu vou tentar sair para a internet e vou tentar qualificar qual que é o melhor resultado. Obrigada. Nada. Obrigado, Rosana. Quem? Alguém lá do fundo? Bom, podemos começar. Tem certeza? Luciano, você ia fazer uma pergunta? O pessoal tá louco pro coquetel. O pessoal tá querendo o coquetel. Coquetel, é isso. Estão sedentes. Não já. tem perguntas mesmo? Não. Então eu vou fazer um pedido. Vou fazer um pedido para vocês. A Remesp
está muito, muito interessada na continuidade desse projeto. E a gente só consegue fazer projeto se a gente tiver o apoio da comunidade científica, da comunidade de metrologia legal, da comunidade de metrologia industrial, enfim, de todos que estão aqui e outros tantos que estão lá fora. Se vocês puderem nos ajudar a divulgar essa ferramenta, já vai ser muito bom para todos nós. Não tem sido uma tarefa fácil nós oferecermos produtos de qualidade e produtos da borda, né? Quem que falou da borda? Alguém falou em algum momento. Foi o colega que estava aqui na mesa do senhor. É muito importante uma entidade como a nossa trabalhar com produtos de ponta. E isso tem sido a nossa motivação aqui. Então, eu faria um pedido, nos ajudem nessa divulgação, nos ajudem junto aos laboratórios, junto às indústrias, porque esse produto, eu tenho certeza que ele vai trazer bons indicadores, bons dados, boas referências para que vocês possam trabalhar de maneira mais célere, com mais velocidade. Esse tem sido a nossa proposta aqui. E, Fernando, leve o nosso abraço ao pessoal da Gênesis, em especial um agradecimento a você por essa exposição tão precisa, né? Muito bacana. Eu acho que mesmo os mais leigos conseguiram entender a proposta desse trabalho tão importante que vocês fazem lá na Gênesis e que nós aprendemos a admirar e compartilhar. Então, Perfeito. Fernando, a palavra é sua e vamos encerrando. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de mostrar. Espero que vocês possam colaborar com a gente, que esse projeto possa crescer. E agradeço a organização do evento pela oportunidade. O Celso, mais uma vez. Obrigado. Obrigada, Fernando, mais uma vez pela apresentação. Vou entregar o certificado e a sua lembrancinha do evento para fazer a foto oficial.